Primeira leitura. Almeida Corrigida. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem adúlteros, nem os efeminados. Escutou, Tonhão? Tá. Nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes alguns de nós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus, no Espírito de Deus. Vamos ver. Segunda leitura. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? De novo, Tonhão. Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Misericórdia, Tonhão, de novo? Ah, não. Nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então não vai ninguém, né? E é que alguns têm sido, não haveis sido lavados. Eu tomo banho todo dia. Não haveis sido santificados. Mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Terceira leitura. Nova versão internacional. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adultos, nem homossexuais passivos ou ativos. Tô lascada, Tonhão, puta. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Como que ele afirma isso, gente? Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Tonhão, se a salvação depender disso, então é fu, minha filha, fu, esquece, vambora. Olá, sou Brito Odorov e hoje estou aqui mais uma vez para trazer pequenas pitadas queer no texto de Coríntios 6, do 9 ao 11. Vejam bem, como que a gente vai fazer uma leitura sem inserir um contexto? Qual o sentido disso? Aliás, tem um sentido para quem está lendo ou para quem está interpretando. Mas vamos começar essa história toda primeiro pelo autor desse texto, Paulo. Para começar, não era Paulo, era Saulo. Em algum momento virou Paulo. Estamos falando aí de uma transição. Deixou-se uma vida para trás e iniciou outra. Se nós passarmos pelo Coríntios mesmo, nós veremos que Paulo tinha sérios problemas com a sua autoestima. Ele mesmo afirma em vários locais do texto que ele não tinha o dom da palavra, que ele não tinha o dom de batizar, que ele não tinha o domínio da palavra, que ele veio para ser evangelista, não para batizar ninguém, nem para fazer nada. Se considerava o menor dos discípulos, ele mesmo falava da sua pequenez. E também chegou até um certo momento que ele disse que preferia ficar cego do que render às tentações da carne. Ok. Mas Paulo
era considerado um heterossexual e que seguia regras patriarcais. Qual o pensamento dessa pessoa? Quais as crenças dessa pessoa? Como que ele sentia diante de determinados fatos? Um dos fatos é o seguinte: a vida era pulsante, a vida latejava, as pessoas almejavam por viver, por alegria. Quando Paulo escreve esse trecho em específico, antes de nós pegarmos alguns termos dele, nós pegarmos o contexto da época, quando ele se referia a esse trecho, ou mesmo quando ele se referia a determinadas coisas específicas, partia de uma visão dele, uma visão heterossexual, patriarcal. E se a gente for querer realmente entender o Coríntios capítulo 6, oh meu amor, vamos ter que fazer um esforço a mais. Não fique só no capítulo 6. Volte, mas volte bastante para você entender todo o contexto do que acontecia naquela época. Havia todo tipo de pessoas, haviam gêneros variados, haviam acontecimentos variados. Mas tá, ok, se nós propusemos falar sobre Coríntios 6, então vamos adentrar nele, mas não apenas lê-lo. Ah, e detalhe, colinha da titia. Meu amor, porque não somos obrigados a saber nada de cor, mas temos o dever de buscar, de estudar, de ler, antes de proferir qualquer coisa. Vamos pegar a palavra que nos interessa, ou que me interessa, ou que você definir. Efeminados. A tradução foi dada como feita como efeminados. Se nós pegarmos a sua origem, a palavra original do texto é malakoi. E sabe os sodomitas? É arsenokoitai. Ok, ninguém sabe o que é, né? E nem vai saber se não estudar, meu amor. Vamos lá, titia vai ajudar vocês. Quanto à palavra malakoi, literalmente ela significa mole, macio. E se a gente for pegar em outras partes, outras escrituras, essa palavra se refere às vestimentas de determinado grupo da sociedade. E essas vestimentas eram de um grupo de classe social mais alta. Então, provavelmente tecidos nobres. Mas nesse contexto aqui, quando ele quer dizer mole, macio, é de caráter. Quando a gente fala de sodomitas, a palavra da sua origem, arsenokoitai, não existe. Não se acha essa palavra. Ela pode ter sido usada mais uma vez em outro texto, mas aqui trata-se de um neologismo criado por Paulo, que teria juntado as palavras homem e cama. Mas por que ele juntou essas palavras homem e cama? Era para dar uma origem homossexual? Não, né, meus queridos? Porque naquela época nem essa palavra existia ainda. Essa palavra relativamente é nova. Ele estava se referindo das práticas que existiam em certos cultos religiosos, em que garotos eram comprados, eram adquiridos como mercadoria e usados em sacrifícios sexuais. Se não entendemos o contexto, se não buscamos o contexto, estamos apenas usando pretextos. E usar pretextos dentro de um livro tido como sagrado, a gente apenas retira a parte sacra desse livro e torna ele uma arma para matar. Pensemos, busquemos, estudemos, para que um texto sem contexto vire apenas um pretexto. Chega, pare de nos matar. Não aguentamos mais.
Chega.